Laroê, povo da Quimbanda. Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inianga. Eu mudei um pouquinho, né? Na verdade, é um título bastante imponente e importante. Mas vamos lá. O vídeo que eu vou fazer agora para vocês é sobre bruxaria no Oriente. E eu acho muito relevante porque aqui no Ocidente as pessoas conhecem muito pouco sobre o que acontece no Oriente, tá? Sim, eu tive muito acesso a esse tipo de bruxaria nas minhas andanças pelo mundo, tá? Conheci grandes mestres e é muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque existe um menosprezo, né, por falta de conhecimento. Já quebrei algumas demandas que vieram, né, da China, da Tailândia, ok? Então, né, aqui a gente conhecer esse tipo de coisa nos facilita. E na globalização que nós vivemos, esse tipo de bruxaria, ela sim atinge a nós aqui no Brasil, tá? Com certeza. Mesmo porque aqui no Brasil nós temos uma fama muito forte com relação à bruxaria, tá? Isso é conhecido no mundo, ok? Bom, existem na Ásia, na Índia, principalmente Índia, China e Tailândia. No Japão também tem, tá? Só que o japonês, ele é um pouco mais distante desse tipo de coisa, tá? Por opção, ok? E mesmo na China, né? E na Índia também, essas coisas não são veiculadas de uma forma, né, comercial, tá? Na Tailândia, inclusive a Tailândia tem uma fama terrível na Ásia com relação à bruxaria, tá? Muito mais do que os outros países. Porque existe sim um comércio, embora um comércio obscuro, né? Bastante obscuro, mas existe, tá? Inclusive eu tenho um patuá que eu trouxe de lá, ok? E tem um morto ali, certo? Então, o que é importante a gente entender, né? Todas essas culturas na Ásia trabalham com mortos, assim como nós aqui, tá? Eles trabalham com mortos. Inclusive, isso é muito evidente e muito cultural, ok? A diferença é que não existe uma escravização por terceiros, tá? Por exemplo, eles não usam um outro morto que, em matéria de força, poder e conhecimento, sabe manipular isso como Exus e Pombogiras, tá? Eles sim se colocam neste poder. Então, eles negociam. E para negociar, eles conhecem muito bem os trâmites psicológicos, né? Conscienciais da morte, tá? Então, em cima desse conhecimento, eles manipulam os mortos, entenderam? E, obviamente, né, que um mestre, e eles são chamados de mestres, que atuam desta forma, possuem virtudes. Não são pessoas que se deixam levar pelo mundano, pelo profano, entendem? São pessoas extremamente rígidas em suas virtudes, tá? Esse é o X da questão. Então,
eles não enganam. Esse é um princípio básico, né? Eles não enganam seus clientes, eles não enganam as pessoas. São pessoas também, esses mestres, que andam dentro de linhas muito rígidas de comportamento, tá? Muitos deles são ascetas, que são pessoas que não possuem relações, por exemplo, sexuais, tá? Então, eles são, né, celibatários, muitos deles, entenderam? Por quê? Eles sabem que o mundo profano vai estragar a virtude deles, né? E ao invés dele comandar, ele vai ser comandado, tá? Então, isso é muito sério, né? Quando nós trabalhamos com bruxaria e magia, seja ela em que nível for, né? Nós precisamos entender que os mortos e talvez outras entidades, né? Elas testam as nossas fraquezas. E se você não tem fraquezas, você não consegue ser sucumbido por elas. É importante vocês entenderem isso, né? Eu vejo, muitas vezes aqui no Ocidente, as pessoas querendo dominar forças dentro da bruxaria, da magia, sem terem virtudes. E mesmo quando nós trabalhamos dentro da Kabbalah, né? E não se enganem, existe sim magia da pesada dentro da Kabbalah, ok? Que eu não vou entrar em detalhe, nem posso. Se você não tiver virtudes, você é fulminado. Então, tá na hora de vocês repensarem, né? Que tipo de atividade oculta, seja na bruxaria ou na magia, e tem algumas diferenças, tá? Você está executando e como está executando. É uma coisa que isso é ensinado, né, dentro da casa do Senhor Sete Trevas, tá? Esse tipo de magia e bruxaria nós ensinamos, ok? E hoje, né, pelo menos, os nossos quimbandeiros estão muito corretos e muito certos naquilo, né, que é necessário para se atingir a um grau de mestre, tá? Então, pensem nisso, né? Eu trouxe essa informação para vocês, que é básica dentro da cultura oriental com relação ao ocultismo. Então, vocês precisam entender isso. A forma que vocês veem a magia e a bruxaria e o ocultismo de forma geral, né, tá equivocada. E a chance que existe de vocês serem sucumbidos e caírem realmente numa desgraça ou serem comandados até o ponto de perderem a própria essência é gigantesco, tá bom? Então, né, uma parte desse conhecimento eu trago no meu livro, porque eu falo sobre a morte, falo sobre mortos, né? E espero que vocês entendam, né? E aprendam. Eu sempre falo que conhecimento é poder, tá? E conhecimento, quando eu falo, é realmente vocês mergulharem neste conhecimento, tá? E sim, né? Exus e pombogiras nos auxiliam muito, porque eles são mestres, tá? Eles são, de fato, mestres. Se vocês souberem ouvi-los da forma correta, vocês aprenderão muita coisa, tá? Então, ponham isso na cabeça de vocês. Os grandes mestres seguem virtudes e não tem nada a ver com moral, tá? Tem a ver com valores, certo? E não é forçado, tá? Não é nada forçado, né?
Porque tudo aquilo que não é natural, né, se torna um demônio. Por isso que a gente vê, né, nas outras religiões que assassinam ou colocam como pecado, né, determinados comportamentos humanos. Você tem verdadeiros monstros, porque são pessoas que pela frente falam, arrotam um monte de coisa, de virtudes, né, e por trás agem como verdadeiros monstros, tá? Quase que uma psicopatia, entendem? E não é assim que funciona. Isso tem que ser natural, né? Não é para sufocar a natureza, não é para sufocar as sombras, tá? Então, existe aí uma caminhada, existe aí entendimentos, existe aí realmente um aprendizado. Por isso que as coisas não acontecem da noite pro dia. Quando eu falo que para você dominar a magia e a bruxaria, você tem que se dominar primeiro, não é brincadeira. Tá bom? Um grande beijo da Yin Yang para vocês. Tchau, tchau.